Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, galerinha, voltei. Eu sou a professora Edilane e ainda estou aqui junto com as vogais na festa de aniversário do seu alfabeto. Isso mesmo. Eu acho que já está perto de terminar essa festa. Eu já estou ficando cansada. Vocês sabiam? Eu não vejo a hora de partir o quê? O bolo. Porque eu já comi o brigadeiro, já acabou, já estou ficando com fome. Não vejo a hora de experimentar esse bolo e ver se ele também está gostoso como estava o brigadeiro. Mas vocês não sabem, as vogais agora querem dançar. Isso mesmo. Como não teve na escola esse ano quadrilha, elas resolveram aqui na festa do seu alfabeto, já que estão seguindo todos os protocolos, eles estão com máscara, eles estão usando álcool em gel e elas moram na mesma casa, não é? Então, elas resolveram aqui na festa do seu alfabeto fazer uma quadrilha. Isso mesmo, aproveitaram a orquestra que a vogal I trouxe para tocar na festa e vão aqui dançar uma quadrilha. Mas vocês não sabem, como todas as quadrilhas, está a maior confusão na hora de organizar os pares. Tá daquele jeito, uma letrinha quer dançar com a outra não quer, tá uma tremenda confusão. E aí, vocês querem ver como é que tá essa formação de pares das vogais? Querem sim. Olha, e outra coisa, elas até trocaram de roupa, tiraram aquela roupa dela toda bonita e colocaram outra roupa que ficasse melhor para dançar a quadrilha. Vamos lá, eu vou mostrar a vocês como está a formação dos pares aqui com as vogais na formação da quadrilha. Venham comigo. Olha só, a vogal A foi a primeira a ir para o salão querer escolher quem iria dançar com ela, quem iria formar par com ela. A vogal A pegou logo a vogal I para formar um parzinho. Olha só, aí chegou a vogal U. A vogal U disse que não, ela era quem iria dançar com a vogal I. E tava aquela confusão. E a vogal A dizia que não, que era ela que iria dançar. E estavam lá resolvendo com quem cada vogal iria dançar. Mas vocês não sabem o que eu percebi. Quando as vogais se juntaram aí para dançar a quadrilha, formando os pares para a quadrilha, eu percebi que elas, ao se juntarem, elas formaram palavrinhas. Isso mesmo, foi isso que eu percebi. Vamos ver, olhem só. A vogal U, ao se juntar, formar o parzinho com a letra I, para dançar a quadrilha, formou a palavrinha. Vamos ler aí comigo. U, I. Isso mesmo. Formou essa palavrinha. Ui. Vejam só. Será que dá para formar outras palavrinhas juntando as vogais? Vamos lá. Vou trocando aqui e a gente vai ver se dá para formar outras palavrinhas. Bem, vamos ver se dá para formar outras palavrinhas. Vamos lá. Eu vou tirar a vogal A e vou colocar a vogal E. Vamos ver se dá para formar outra palavrinha juntando a vogal E com a vogal I, que está ali. Eu formei o quê? A palavrinha E, I, EI. Nós juntando a vogal
é com a vogal I, formou a palavrinha ei. Quando é que a gente fala a palavrinha ei? Quando a gente quer o quê? Vai passando alguém na rua e a gente faz ei, ei, vem cá, não é? A gente usa a palavrinha ei. E ela é escrita o quê? Juntando a vogal E com a vogal I. Vamos ver se a gente consegue formar outras palavrinhas. Eu vou tirar a vogal E e vou colocar a vogal O. Olha só. O, I, O, I. Formou a palavrinha o quê? Oi. Oi. Quando é que a gente fala a palavrinha oi? Quando você passa por um coleguinha seu, não é? Que você vai cumprimentar. Aí você faz oi. Aí ele responde oi. Olha aí, outra palavrinha que nós falamos, que nós escrevemos juntando as vogais. E aí, será que nós conseguimos formar outra palavrinha? Não sei. E aí, vocês acham que eu consigo formar outra? Vou tentar. Vou tirar a vogal O com a vogal I e vou colocar a vogal, deixa eu ver, A. Vamos aí me ajudando. A vogal A com a vogal U. Será que deu para formar outra palavrinha? Vamos ver. A, U, au. Quando foi que eu ouvi esse au? Isso mesmo. O cachorro emite esse barulho quando ele está latindo, não é isso? Ele faz au, au. Olha aí, viram, crianças? Quantas palavrinhas nós podemos formar, nós podemos escrever juntando as vogais. Essas vogais são demais mesmo. Estão em todos os lugares. Até somente as vogais formam uma palavrinha. Vamos rever as palavrinhas que nós formamos juntando as vogais. Vamos lá? Então, juntando a vogal A com a vogal I, nós formamos a palavrinha ai, que nós dizemos quando nós sentimos uma dor, não é? Que machuca. Outra palavrinha que nós formamos juntando as vogais foi a palavrinha ui. Ui. E eu já sei que você diz isso quando o seu irmão, quando o seu coleguinha faz alguma coisa, não é? Apronta. Aí você olha para ele e faz ui, vou contar para a mamãe. Não é isso? Então, olha, essa palavrinha nós pronunciamos e escrevemos juntando essas duas vogais. U e I. Vamos ver outra palavrinha? Ei! Ei também é uma palavrinha que nós escrevemos juntando as vogais, que nós já vimos. Olha aqui, o que é que o cachorro faz quando ele late e ele emite que som? Au! Que nós escrevemos juntando a vogal A com a vogal U. Outra palavrinha que nós vimos foi a palavrinha oi. Oi, que você vai dizer quando chegar na escola que encontrar o seu coleguinha. Você vai dizer, oi, como você está? Eu estava morrendo de saudades. Então, você vai dizer oi para o seu coleguinha. Agora, vamos à nossa atividade. Eu sei que vocês já aprenderam e já sabem formar palavrinhas juntando as vogais. Então, vamos à nossa atividade do dia. A hora da nossa atividade. Vejam só, como atividade, eu tenho duas perguntinhas para vocês responderem com uma dessas palavrinhas que nós aprendemos. Vejam só, escutem a primeira pergunta. Usem aí a audição e a visão também aí me vendo. Vejam só. Quando você encontrar um coleguinha, quando você voltar para a escola, que você encontrar um coleguinha, o que é que você vai dizer para cumprimentá-lo? Eu vou dar as opções para ficar mais fácil para você. Quando você for para a escola,
que encontrar um coleguinha seu, você vai dizer au, ou você vai dizer oi. Qual é a palavrinha dessas que você vai usar para cumprimentar o seu coleguinha? Então, você vai escrever a palavrinha que você vai cumprimentar o seu coleguinha quando você chegar na escola. Escreve aí no seu caderno, tira uma foto ou grava um vídeo falando também a palavrinha e envia para o grupo da sua professora. Essa é a primeira perguntinha. Pronto. Agora, a outra perguntinha que vocês terão que responder é: quando você cai e você se machuca, você sentiu dor, qual é a palavrinha que você fala? É a palavrinha oi ou é a palavrinha ai? Qual dessas duas palavrinhas você diz quando você sente dor? Oi ou ai? Então, escreve a resposta com a palavrinha correta aí também no seu caderno, tira a foto e envia para a tia. Ou também você pode gravar mostrando, lendo a palavrinha para a sua professora. Vamos lá? Respondam as duas perguntas que o seu alfabeto está de olho, se vocês estão realmente espertos e sabendo todas as vogais. Amanhã eu volto, porque a festa ainda não terminou. E não esqueça, ao sair de casa, use o quê? Máscara. E use também o álcool em gel. E evite aglomeração. Tchau! Até amanhã! Olá! Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Meu nome é Márcia, sou professora da Rede Municipal de Ensino e a nossa aula de hoje será direcionada à turma do 5º ano. Nossa aula será sobre representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significado, leitura e representação na reta numérica. Quero ver todo o 5º ano participando. Vamos lá? O que é fração? Eu iniciei com uma pergunta. Será que vocês sabem o que é fração? Aí eu dei aí, 3 opções. Letra A, são figuras pintadas. São quantidades desiguais. Ou letra C, é a divisão de uma quantidade em partes iguais. Essa fração aí, de uma pizza, a pizza inteira, ela tem 8 oitavos. Só que nessa pizza foram retiradas 3 partes. Qual é a fração que temos aí nessa pizza? 5 oitavos. E a nossa pergunta, será que vocês já sabem o que é fração? Quem respondeu letra C está correto. É a divisão de uma quantidade em partes iguais. Recapitulando, fração é uma divisão de quantidades em partes iguais de um todo, sendo um valor inteiro dividido em partes iguais. Olha aí, eu coloquei as duas imagens da pizza e a nossa pizza, ela em inteiro, ela é 8 oitavos ou um inteiro. Se eu tivesse colocado também um inteiro aí, estava correto. Vamos aprender os termos da fração. A fração, ela é representada pela parte do inteiro e tem um traço. Na parte superior é o numerador e na parte inferior é o denominador. O inteiro é a minha parte toda, o meu inteiro. Nessa figura aí, se eu fosse colocar daquela forma que eu coloquei no slide anterior, seria 4 quartos, ou o meu inteiro. Se eu tirasse uma partezinha aí dessa figura, como era que ia ficar? Ia ficar 3 quartos, dessa forma que eu coloquei aí. Ou seja, o 3 seria o numerador e o 4 o denominador, da forma que eu coloquei. Agora, nós vamos para a fração decimal. Na fração decimal, dividimos o numerador
pelo denominador. O numerador, nessa situação aí, é 3 e o denominador é 10. Então, 3 dividido por 10 é igual a 0,3. Observe, nessa situação, o número fracionário 1/3. Só para vocês terem uma ideia, passamos cerca de 1/3 de nossa vida dormindo. Como se lê essa fração? Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta. Já a leitura do denominador segue algumas regras. 2/5, 1/10, 5/8 e 3/15. Vamos aprender como se lê uma fração? Leitura de frações. Se o denominador for 2, lemos meio. 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9. Vamos ver algum exemplo? No primeiro exemplo, nós temos 3/2, mas nós vamos ler 3/2. Segundo exemplo, 2/3, e a gente lê 2/3. 3/4, como é que lê? 3/4. 1/5, 1/5. 5/6, 5/6. 4/7, 4/7. 5/8, 5/8. E esse aí, 7/9. Será que vocês já conseguem responder? Muito bem, para quem disse 7/9. Agora, nós vamos para as características da fração. O comando da leitura, o exemplo e a leitura. Vamos recapitular mais uma vez. Denominador 1. Lê-se numerador como cardinal e denominador como a palavra inteiros. 6/1 fica 6 inteiros. Denominador 2. Lê-se numerador com cardinal e denominador com a palavra meios. 7/2 ficou 7/2. Nós lemos 7/2. Denominador 3. Lê-se numerador como cardinal e denominador com a palavra terço. 4/3, 4/3. Denominadores 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10, potências de 10. Lê-se numerador como cardinal e denominador como ordinal. 5/9, 5 nonos. 32/100, 32 centésimos. Outros denominadores maiores que 10. Lê-se numerador como cardinal e denominador como cardinal acrescido da palavra avos. 7/20, 7/20. Se eu dissesse 6/11, seria também 6/11, tá certo? Agora, nós vamos aprender fração na reta numérica. Você sabe o que fração e números decimais têm em comum? Por exemplo, o que tem em comum entre 1/10, que é 1/10, e 0,1? Ambas representam 1/10 de um todo. Ou seja, o meu todo, 1/10, vai ser 1/10 ou 0,1. Todo dividido em partes iguais. Olha aí a minha reta numérica dividida em 10 partes iguais. Uma reta numerada apresenta os números em ordem crescente. A reta que iremos trabalhar irá do 0 até o 1. Da esquerda para a direita, você recebeu uma reta semelhante. Agora vamos resolver. Divida em duas partes. Quanto representa cada parte da reta?
marque esse ponto na reta. Vamos pegar essa reta e dividir em duas partes. Você também pode pegar uma folha em casa e tentar responder. Vamos lá? Você em casa vai pegar o seu papel, uma folha, o que você tiver em casa, e vai dividir ao meio. Ou seja, você vai dividir a sua reta ao meio. Vimos em aulas anteriores que chamamos cada metade de um inteiro de um meio. Então, o seu papel, você vai dividir ele no meio, tá certo? No meio, você vai encontrar um meio. Agora, divida a reta em 3 partes iguais. Quanto cada parte representa da marcação até o 0? Marque esses pontos da reta. Você também pode marcar utilizando uma régua. Também, você consegue também realizar essa atividade aí. Letra C. Repita dividindo em 4 partes e marque cada um desses pontos da reta. Depois que você marcou as 3 partes, você dividiu ela em 3 partes iguais. E, por fim, você dividiu em 4 partes iguais. Então, tomou seu conjunto de tira de frações e representou as frações da reta numerada. Na letra D, agora represente os pontos marcados na reta em forma de fração, utilizando a tira de frações. Como eu disse a vocês, vocês podem utilizar uma folha e fazer a sua reta ou simplesmente com a sua régua. Olha aí como ela dividiu o inteiro, o meio e saiu dividindo sucessivamente. Olha como ficou a nossa régua na divisão. 1/2, 1/3, 1/4. Cada pedacinho representa uma parte. A parte do todo. O seu todo você dividiu em quantas partes foi pedido para você dividir. Só que, lembrando, tem que ser dividido em partes iguais. Não pode ser dividido em partes maiores umas que as outras, tá certo? Nesta aula, você trabalhou com as frações na reta numerada. Comparou a representação das frações numericamente, graficamente, com as tiras de frações e na reta numerada. Olha como a gente encontrou 1/3 na reta utilizando aquela régua. Há várias formas de representarmos e compararmos as frações. A reta numerada é um ótimo recurso. Agora é sua vez. Vou lançar um desafio. Quero organizar as seguintes frações na reta numérica. Você pode me ajudar? 1/2, 1/3, 1/5 e 1/10. Você vai dividir essa reta numérica e vai responder essa questão e enviar para o seu professor ou para a sua professora. Lembrando que todos devem enviar para o seu professor. Quem está nos assistindo pelo Facebook, no canal 51, e quem está nos escutando pela Rádio Goiânia FM. Estou no aguardo das atividades, hein? Que pena que a nossa aula já está acabando, mas espero que vocês continuem se cuidando. Quando sair de casa, use a máscara, respeite o distanciamento social e use o álcool em gel. Tchau, pessoal. Até a próxima! Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia. Sou a professora Camila Chagas e hoje nossa aula será sobre efeitos de sentido, ironia e humor em textos variados, ok? Vamos começar? Para começarmos, teremos que entender o que seriam os efeitos de sentido. São possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. Para compreender um texto, é mais do que reconhecer as palavras. É preciso compreender qual o significado do que está escrito. Há 4 efeitos de sentido essenciais a serem compreendidos para a interpretação de texto: ambiguidade, duplo sentido, ironia e humor. Iremos trabalhar e entender os 4 sentidos, mas irei enfatizar melhor ironia e humor, tá certo? Vamos lá.
Ambiguidade. A ambiguidade, como é que ela ocorre? Ocorre quando um mesmo vocábulo ou expressão pode ser interpretado de mais de uma maneira. Ela pode aparecer de duas formas, como recurso expressivo, principalmente no caso da publicidade ou dos textos humorísticos, ou como um defeito na construção, prejudicando a clareza da mensagem. Ou seja, ela pode ser intencional ou não, tá certo? O duplo sentido. O duplo sentido é outro efeito de sentido. Ele é um recurso expressivo em que as palavras e expressões utilizadas possuem diferentes interpretações. É planejado principalmente visando o humor. Aparece em publicidades, piadas, anedotas e outros textos humorísticos. E normalmente depende do conhecimento de mundo do leitor ou ouvinte para que a dupla referência seja compreendida. A ironia, ela consiste em utilizar uma palavra ou expressão, atribuindo-lhe diferente sentido ou significado de acordo com o contexto, e assim gerando o efeito de humor. Então, ela pode aparecer em 3 modos: a ironia verbal, a ironia de situação e a ironia dramática ou satírica, certo? Iremos ver cada uma delas. Na ironia verbal, ocorre o quê? Ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro significado, normalmente oposto ao sentido literal. Então, veja os exemplos para entendermos melhor. Então, temos aí um primeiro exemplo. Você foi bem na prova, tirou um 0 incrível. Então, como é que a gente pode, analisando essa frase, podemos perceber que, como é que ele foi bem na prova e tirou um 0? Então, veja onde está a ironia. Se ele foi bem, era para ele ter tirado um 10. No outro exemplo, temos aí uma tirinha, onde existe uma conversa entre uma galinha e um pinto. A galinha fala: eu acho que a felicidade está nas pequenas coisas da vida. Aí o pinto: eu também acho. Um pequeno iate, uma pequena mansão, uma pequena fortuna. Então veja que ele utiliza, a galinha, ela utiliza pequenas coisas para expressar outro significado, não é? Diferente do pinto, que ele utiliza o pequeno para utilizar coisas de valores. Então, o iate, a mansão e a fortuna, como se fosse pequeno, não é isso? Então, veja que os valores aí se invertem. O significado é outro, é o oposto do que... Na ironia de situação, a intenção e o resultado da ação não estão alinhados, ou seja, o resultado é contrário ao que se espera ou o que se planeja. Um exemplo é o que? Quando um texto literário, uma personagem planeja uma ação, mas os resultados não saem como esperado. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, a personagem título tem a obsessão por ficar conhecida. Ao longo da vida, tenta de muitas maneiras alcançar a notoriedade sem sucesso. Após a morte, a personagem se torna conhecida. Há uma ironia de situação. Planejou ficar famoso antes de morrer e se tornou famoso após a morte. Perceberam isso? E a ironia dramática ou satírica é um dos efeitos de sentido que ocorre nos textos literários quando a personagem tem a consciência de que suas ações não serão bem-sucedidas ou que está entrando por um caminho ruim, mas o leitor já tem essa consciência. Um exemplo: todos nós sabemos o fim de Titanic. Aquele navio está afundando, mas todos a bordo pensam que é inafundável. Esse exemplo é bastante interessante. E vamos para o humor. Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar esse efeito de humor. Então, no exemplo que eu coloquei aí, reações do álcool. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. Aí o professor:
tirou 10. Vejam aí que a situação nos surpreende. Primeiro, o aluno, ele, ao falar todas essas questões, quais são as reações do álcool, mas também nos surpreende também a questão do professor ele dizer tirou 10, não é? Até porque pela resposta do aluno era para ele tirar 0, mas o humor, ele provocou o humor a partir do 10 que ele deu ao aluno. Vejam esse outro exemplo. É uma charge, certo? E nessa charge ela é muito irônica, porque ela diz assim, tem uma imagem de 2 policiais revistando bebês. E nessa charge, lá em cima tem escrito assim, redução da maioridade penal. E um policial diz ao outro, esses aqui estão limpos. E o outro diz, sorte a sua. Mas quando ele diz assim, a sorte é sua, a mão dele está toda melada de cocô. Então, veja que existe uma forma irônica de falar uma coisa, não é? E a imagem ser totalmente diferente da situação do que é falado. Nesse outro exemplo, observem que o humor também aparece em manchetes de jornais. Como eu coloquei aí, o aluno é expulso por causa do chulé. E até no subtítulo, mãe revoltada diz que a coisa vai feder para o outro lado da professora, não é? Então veja que o humor e a ironia ela pode estar em qualquer gênero textual. Observem essa piada. O caipira ganhou um smartphone no sorteio. Perguntado o que faria com o prêmio, respondeu, o fone vou ficar para mim e o smart vou dar para minha irmã passar nas unhas. Veja onde está o humor, né? O humor foi por ele não ter entendido o que era smartphone, né? Ele não sabia que era um celular. Ele achou que eram 2 coisas. Nessa outra charge, observamos o quê? Tem escrito aí, violência cresce no interior do país. Existe um ladrão apontando a arma para um casal do interior. E o ladrão diz assim, vai passando a carteira, caipira. E o rapaz diz assim, não falei para você que um dia o progresso chegava aqui, mulher? Então vejam que onde está esse humor, né, da charge. E até de uma forma e por último temos aí uma tirinha, onde essa tirinha existe um diálogo entre Garfield e o seu dono. Então o dono dele, ele diz assim, o que você acha de uma coleira com um sininho? Aí Garfield diz assim, em pensamento, e faz um sinal para ele de legal. Claro, assim saberei onde você está. Então vejam aí que Garfield, ele interpreta de uma forma diferente do seu dono, não é? O gato, ele pensa que a coleira é sim para o dono e não para ele. Então aí é onde fica o humor da tirinha. E finalizando, podemos perceber que os efeitos de sentido, tanto o humor quanto a ironia, eles aparecem em diversos gêneros textuais. Não é isso como eu coloquei em vários exemplos que eu coloquei na nossa aula. Não é só em piada, mas em diversos gêneros textuais. E não esqueçam de usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel para a gente se prevenir e essa pandemia passar logo, tá certo? Obrigada novamente e até breve.